Fala, meus queridos, tudo certo? Vamos lá então para o último desafio do nosso processo de capacitação, o desafio React Node. Para começar, tudo que vocês precisam fazer é ter o Node instalado na máquina de vocês. Se vocês não fizeram ainda, eu vou fazer um resuminho breve aqui do que vocês precisam fazer. Podem vir aqui no navegador mesmo, pesquisar Node. E vir aqui no primeiro link, node.js. Você pode clicar aqui em baixar a versão LTS mesmo, e aí ele vai baixar um instalador aqui no teu computador. E tudo que você precisa fazer é rodar o instalador e ir avançando nos passos. É realmente bem direto ao ponto, não tem muito segredo nisso não. Aqui com o VS Code aberto, inclusive se vocês tiverem instalado já com o VS Code aberto, eu recomendo que vocês fechem e abram de novo, porque às vezes pode dar errado. E aí quando você reabrir ele, você só digita o comando node --version, dá um enter, que ele vai mostrar a versão do teu node que está instalada. Se der algum erro aqui e aparecer uma mensagem de erro, coisa do tipo, então é porque a instalação não deu certo. Então eu recomendo que você vá lá e tente instalar outra vez. Com o Node instalado, a gente já pode começar a fazer o nosso desafio. Basicamente o Node, ele é um gerenciador de pacotes, vamos dizer dessa forma. Supondo que você tem um projeto lá, que você instalou um monte de coisa nele, um monte de dependência, aí você vai passar para outra pessoa. Essa pessoa vai ter que ir lá no Google, pesquisar todas as dependências que você usou, baixar uma por uma. O Node, ele facilita a tua vida, porque como ele faz todo esse trabalho de gerenciar os pacotes, com um comando só e com uma lista de dependências que já vai estar vinculada com o teu arquivo, você consegue baixar todas as dependências de uma vez só. Inclusive é assim que você faz para instalar o React e é assim que vocês vão fazer agora com um repositório que eu deixei disponível aqui para a gente fazer esse desafio. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é esse modelo de loja de roupa falsa, né? Em que todos esses dados aqui, como título, imagem, valor, tudo isso aqui tá vindo de uma API e tudo isso aqui foi feito com React. A parte de estilização eu já deixei pronta porque na verdade ela é um CSS puro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então para ir mais direto ao ponto, já que a gente já viu a parte de CSS, eu já deixei feito isso. A gente só vai ter que realmente montar os blocos de React e entender mais ou menos como funciona a dinâmica dos componentes. Para começar, vocês podem vir nesse repositório aqui que eu criei no meu Git. Vem aqui, copia a chave SSH. E aqui no teu VS Code, numa pasta qualquer, você pode digitar git clone, copia aquela chave. Depois que ele tiver terminado de baixar todos os dados do repositório, você pode ver que tá aqui as pastas, né? E pra gente entrar, só vamos dar um cd fake store, apertar um tab que ele deve autocompletar. Beleza, já estamos dentro da nossa pasta. Como eu comentei, o Node ele é um gerenciador de pacotes. Então você pode reparar que tem esses dois arquivos aqui, package, que basicamente o que eles estão fazendo é listando todas as dependências que esse projeto tem se a gente quiser rodar ele. Você pode ver que tem umas outras bibliotecas aqui, entre elas tem o próprio React, que é assim que a gente vai fazer para instalar. Para poder instalar todas as dependências do teu projeto, tudo que você precisa é usar o comando npm install, dá um enter. Que aí ele vai começar a baixar todas essas dependências aqui no teu projeto mesmo. E aí quando ele terminar, você já vai estar pronto para rodar. Dependendo, se for a primeira vez que você está fazendo isso, pode ser que demore um pouquinho. Então você pode ir acompanhando o progresso nessa barra aqui embaixo mesmo. Depois que ele tiver terminado de baixar tudo, ele vai aparecer alguma notificação. Provavelmente vai aparecer isso aqui, que ele tem algumas vulnerabilidades, mas não precisa se preocupar, isso aqui não é nada grave não. Para rodar o projeto, então a gente pode usar o npm start. Ele vai carregar aqui e deve abrir no seu próprio navegador mesmo aqui no endereço local. Do mesmo jeito que a gente fazia com o Live Server, quando a gente vinha aqui e clicava em Go Live, né, com HTML, isso aqui é meio que uma coisa parecida. Todas as alterações que a gente fizer aqui no nosso projeto já vão automaticamente atualizar a nossa página aqui. Aqui dentro da pasta Public, você pode ver que tem alguns arquivos padrões que já vêm quando você cria o teu projeto em React. Entre eles tem o teu index do HTML, padrão como sempre. A única diferença é que aqui dentro ele coloca essa div aqui com o ID root, porque é assim que o React ele faz para poder alterar o HTML padrão da tua página. Todos os componentes, tudo que a gente criar, ele vai inserir dentro dessa div aqui para ser renderizado. Então, basicamente, quando a gente desenvolve um projeto em React, o teu navegador ele não está lendo o React, ele está lendo o HTML, o CSS e o JavaScript puro. Só que o React ele é uma ferramenta que te permite componentizar as coisas, reciclar componentes, entre outras vantagens. Mas no fim, tudo isso ainda vai virar HTML, CSS e JavaScript. E como que o React funciona? Basicamente, todo o teu código, em vez de ser escrito naquele arquivo .html, você vai estar escrevendo dentro de um arquivo JavaScript. Essa extensão aqui, .jsx, é só uma outra forma de você identificar o arquivo React, mas se eu por acaso apagasse esse x e escrevesse nesse arquivo em JavaScript, funcionaria da mesma forma. Isso aqui é mais uma questão de escolha pessoal mesmo. E aqui dentro, o que está acontecendo? Você vai ter uma função, da mesma forma que você declararia uma função no JavaScript, né? E ela está retornando um componente, que nesse caso, esse componente, a classe dele é o app. Repara que aqui no React, diferente do HTML, para dar uma classe para um atributo, em vez de a gente usar o nome só class, a gente tem que usar class name. Isso aqui é uma restrição do React que você precisa cumprir, porque caso você usasse o atributo class aqui, o próprio React não teria como identificar o que é o HTML puro e o que é o padrão do React mesmo.
Então a única diferença é que vocês vão ter que usar class name, só que a funcionalidade é a mesma que você faria caso você estivesse usando o HTML. E como é que funciona a estilização dos elementos? Da mesma forma que você faria com o HTML e o CSS. Nesse caso do projeto, como eu comentei, eu já fiz toda a estilização usando o CSS, porque isso aqui é exatamente da mesma forma que vocês fariam se fosse um arquivo em HTML. Não muda nada, e como esse aqui não é o foco desse desafio, então eu já deixei isso aqui pronto. Inclusive, para todos os componentes que a gente vai usar, eu já criei as pastinhas e criei os lugares onde a gente vai desenvolver o código React, mas tá tudo em vazio. E aí, na hora que a gente for criar os componentes, a gente só vai ter que passar esses nomes de classe aqui que eu defini. Mas claro, se quiser, você pode muito bem mudar esse nome ou fazer a sua própria estilização. Eu fiz isso aqui só para facilitar mesmo. Eu fiz isso aqui só para não sair muito do foco do desafio, que é React mesmo, né? Uma forma mais prática de entender como que o React funciona é porque quando você está criando um arquivo HTML, você tem aquelas tags, né? Tipo a div, h1, span, entre outras. Só que você não sabe o que está acontecendo ali dentro. No React é como se você estivesse criando essas tags, só que você sabe exatamente o que está acontecendo ali dentro, porque é um código em JavaScript. Então aqui dentro eu poderia fazer qualquer coisa, eu poderia criar uma variável, atribuir um valor, criar uma função. Independente do que eu fizesse, depois eu só ia retornar um componente com alguma coisa dentro. Nesse caso eu estou retornando uma div, mas eu poderia colocar o que eu quisesse aqui dentro, entendeu? Então entre as vantagens do React é justamente isso, porque além de conseguir quebrar as coisas em vários blocos diferentes, você ainda consegue dizer exatamente o que vai acontecer dentro de cada um desses blocos. Diferente do HTML, que muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Então, para desenvolver o nosso aplicativo, vamos usar como base aqui a imagem que eu já tinha usado do modelo que eu fiz, né? Primeira coisa que a gente tem um cabeçalho aqui em cima, né? Uma barra de navegação. Eu planejei ela como se fosse um componente próprio, que a gente só vai inserir aqui dentro do nosso aplicativo. Só que antes, para a gente poder inserir esse componente aqui dentro, a gente precisa definir ele. Então vamos vir aqui no nosso page header e vamos começar a definir o componente. Primeiro de tudo, a gente precisa importar o React dentro do nosso arquivo JavaScript, já que ele é uma dependência que está no nosso projeto, né? Então para importar, a gente só usa o comando import React com R maiúsculo from, abre e fecha aspas, React. O VS Code provavelmente ele vai te ajudar, então na hora que você digitar import React, ele já vai aparecer as opções aqui, então é só apertar um Enter que ele já vai completar para você. Como que a gente vai definir o nosso componente? O nosso componente basicamente é uma função, igual qualquer outra função de JavaScript, certo? Então a gente pode definir function, dar o nome desse componente, que nesse caso aqui chamar de page header, e fecho. Exatamente como uma função normal JavaScript. Só um detalhe é que aqui no React uma outra restrição é que sempre que você criar um componente, a primeira letra dele tem que ser maiúscula. Então pode reparar que aqui eu estou usando a letra maiúscula e aqui em todos os arquivos eu também estou usando a letra maiúscula. Tá, nesse componente a gente vai usar um return e basicamente aqui dentro desse return a gente vai escrever exatamente o que a gente quer. Pode ser uma div, um H1. Só para vocês entenderem como funciona, eu vou retornar alguma coisa aqui, vou criar alguma coisa dentro desse return. Pode ser um H1 mesmo, o HTML, e vou escrever teste. Tá, beleza, o nosso componente ele está criado. Só que para a gente poder importar ele dentro de outros arquivos, a gente precisa exportar ele dessa página aqui, para essa função ser reconhecida em outros lugares. E a gente faz isso usando o comando export default e o nome da nossa função, que no caso é page header. Beleza, agora que a gente já definiu isso, a gente pode vir aqui de volta no nosso app e a gente pode tentar inserir o componente aqui dentro. Como eu tinha comentado, um componente é a mesma coisa que uma tag HTML normal, a diferença é que você sabe o que tem lá dentro. Então, para inserir ele dentro do nosso arquivo, a gente vai usar a mesma simbologia do HTML, que abre a setinha para a esquerda, né? E o nome do nosso componente, no caso é page header. Como a gente já exportou ele lá em outra página, então o próprio VS Code ele já está reconhecendo aqui. Então é só apertar um Enter aqui embaixo, que ele já vai fazer a importação automaticamente aqui pra gente. Ele vai pegar ponto barra, né? Que é exatamente o lugar que a gente está. Aí vai entrar na pasta componentes, na pasta page header, e vai pegar o arquivo pageheader.jsx. E aqui a gente pode fechar a nossa tag. Ó, agora que eu dei um Ctrl S, o nosso componente foi inserido aqui dentro. Eu vou colocar os parênteses aqui para a gente poder inserir mais de um componente aqui dentro. Por que deu erro aqui agora? Porque outra restrição do React é que você não pode exportar várias tags assim dentro de uma vez só. Você precisa envolver elas dentro de alguma outra coisa. Então, só para ficar melhor aqui, eu vou envolver elas dentro dessa tag vazia aqui. Isso aqui é chamado de fragmento no React. Basicamente é como se fosse uma div, só que você não está passando o nome de div, entendeu? Ela serve para envolver as coisas. Tipo, nesse caso a gente tem várias tags que a gente vai deixar aqui dentro, e só para não dar essa mensagem de erro, eu estou envolvendo eles um elemento só, porque aí o React vai conseguir encaixar ele dentro do nosso HTML sem ter problemas. Mas agora que o nosso componente está inserido aqui dentro, então qualquer coisa que eu fizer aqui, automaticamente já vai estar sendo inserido aqui na nossa função app, né? Que está sendo inserido dentro do nosso HTML, está sendo exibido aqui na página. Mas se eu der um F12 e for ver o código aqui da nossa página, você pode ver que o que está acontecendo é que ele tem aquele ID root, né? Que ele estava inserindo no HTML, e aqui dentro ele está inserindo como se fossem divs mesmo, as coisas que a gente fez.
E repara que aquele fragmento lá de React, aquela tag sem nada dentro, ela não tá aqui no nosso HTML, justamente porque aquilo lá é uma simbologia do React. Basicamente é assim que a gente vai fazer para construir toda a nossa página. A gente vai criar pequenos blocos, que são os componentes, e vamos inserir eles dentro da nossa função principal. Aqui nesse caso, nesse page header, eu não quero colocar nada aqui dentro, eu não quero colocar nenhum H1, nenhuma div. Então, eu posso muito bem apagar essa parte final aqui, e eu só fecho aqui com uma barra aqui no final, um componente auto-fechável. Isso aqui não vai fazer nenhuma diferença muito grande no final, mas é só uma boa prática, né? Então vamos lá, vamos criar o nosso cabeçalho aqui da página. Basicamente eu tenho aqui o logo e eu tenho esses 4 links aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de envolver eles num fragmento vazio, eu vou criar uma div e eu vou chamar ela de page header. E aqui dentro dessa div eu vou colocar todo o meu conteúdo. Como eu não quis pegar nenhuma imagem da internet nem nada, eu considerei esse logo aqui como se fosse um texto mesmo, um H1. Então aqui dentro eu só vou fazer h1.header logo. Porque header logo foi justamente o nome que eu dei aqui na classe que eu fiz, né? E o nome da loja vai ser Fake Store. Só que repara que ele não está pegando ainda a estilização que a gente fez em CSS, porque a gente precisa importar o arquivo de estilização aqui dentro também. Pode usar o comando import outra vez, abre e fecha aspas, e aqui a gente coloca ponto barra, porque a gente está nessa mesma pasta aqui, né? Só que eu quero esse arquivo pageheader.css, então eu vou digitar pageheader.css. Ctrl S e pronto. Só assim ele já importou a estilização. Ele automaticamente já vai reconhecer todas as classes, os nomes de classes que a gente está usando aqui. Além do logo aqui, eu também tenho os links, né? Então eu tenho uma div aqui que vai cobrir todos esses itens aqui. E cada um desses links aqui vai ser um link com um texto dentro. Então até ele vai criar um link A, eu vou colocar com referência vazia mesmo, porque a gente não criou outras páginas. E o texto dentro dele vai ser um P. E aqui eu posso digitar o que eu quero. No caso vai ser home. E pronto, como eu já estou passando essa classe header links aqui, eu já fiz todo esse processo de utilização dos links dentro. Então ele já está pegando automaticamente tudo aqui. A gente só precisa copiar isso aqui mais 3 vezes e mudar os nomes, que vai ser produtos, aqui vai ser contato e aqui vai ser sobre nós. Então Ctrl S. E pronto, nosso cabeçalho já está pronto. Simples assim. Na nossa página a gente também tem esse bloco de texto aqui que tem essa frase, então vamos colocar ele aqui dentro. Vou criar uma div aqui, que eu vou chamar de page hero, foi o nome que eu dei, né? Dentro dele vai ter um H1 e a classe dele vai ser hero text, com enter. E aqui eu vou digitar contra o produto ideal para você. Ó, se eu der um Ctrl S, ele já vai pegar a estilização certinho que está vindo justamente aqui do nosso app.css, né? Que já está importado. E embaixo disso a gente vai ter a área onde vai ficar todos os nossos produtos. Então vai ser uma div que o nome é Product Area. E basicamente aqui é onde a gente vai inserir esses cards com cada um desses produtos aqui, né? Que é como se fosse uma div que está envolvendo todos os cards aqui. E cada card desse aqui vai ser um componente que a gente vai passar as propriedades que a gente quer que apareçam, tipo a imagem, o texto, a categoria, entre outros. Então primeiro, antes da gente inserir aqui, a gente tem que criar esse componente. Então a gente pode vir aqui no card do produto e abrir o arquivo .jsx. Para criar um componente, primeiro a gente importa o React, né? Também vou importar o arquivo de estilização, que é .productcard.css, né? Que é exatamente o nome que está aqui. E agora vamos definir o nosso componente. Vai ser uma function productCard, abre e fecha chaves. E aqui embaixo a gente export default productCard. Beleza. Já estamos exportando o nosso card. Então só para conseguir ver ele na hora que a gente inserir, vamos retornar um H1, um teste. E vamos ver se está tudo funcionando certinho. Aqui dentro, eu vou abrir as chaves e vou digitar Product Card. Dá um Enter, porque ele já vai importar certinho aqui para mim. E posso fechar. Vamos ver? Ó, beleza. Deu certo, ele inseriu aqui. No caso, cada card vai ser individual. Não vou colocar nenhuma informação aqui dentro, né? Então eu posso só apagar e tornar isso aqui uma tag auto-fechada. Então aqui dentro do nosso card, o que a gente vai ter? Primeiro a gente vai ter esse container aqui que vai envolver tudo, né? E dentro dele a gente vai ter a imagem e essas outras informações. Então vamos lá. Vamos primeiro criar esse container aqui, vou apagar esse aqui que eu tinha colocado de teste. E vou abrir e fechar parênteses para retornar o nosso componente. Primeiro vai ter uma div, product container, foi o nome que eu dei. Opa, container, isso. Aqui dentro a gente vai ter uma imagem e a classe dela vai ser Product Image. Depois a gente vai passar esses atributos aqui para conseguir ver certinho, né? E aqui dentro a gente vai ter uma outra div que vai ser Product Info. Opa. Product Info vai ser justamente esse pedaço aqui que vai ter todos esses textos aqui, né? E aqui dentro a gente vai ter uma tag para cada uma das informações. A primeira vai ser um H1, né? Que vai ser a categoria, cuja classe vai ser Product Category. E aqui eu vou digitar categoria. A princípio. Depois a gente vai ter outra classe que vai ser a Product Name, nome do produto. Depois disso a gente vai ter a classe Product Description, que vai ser a descrição do produto. E vai ter o preço, Price.
Aqui vai ter o preço do produto. Eu vou digitar aqui o símbolo da moeda brasileira, né? E vou digitar um valor de teste aqui, só para exibir. Por fim, a gente vai ter um botão, cuja classe dele vai ser Product BTN. Opa, BTN. Aqui. E dentro dele vai ter o texto comprar. Ctrl S. Beleza, ele já tá pegando a estilização que a gente colocou lá no nosso CSS. Então, basicamente, esse é o nosso componente de card, né? E se eu quiser, eu posso inserir quantos quiser aqui. Tipo, eu só vou duplicar e ele já vai estar inserido automaticamente aqui na nossa página, do jeito que a gente quiser, beleza? E como é que a gente vai fazer para passar a categoria, o nome, descrição, tudo isso? A gente vai passar como propriedades aqui dentro do nosso card. Da mesma forma que a gente passa o nome de classe, a gente vai passar aqui dentro como se fosse uma propriedade. E aqui no nosso componente, a gente vai pegar essas propriedades e atribuir nos lugares certos. Mas daqui a pouco a gente faz isso. Vamos lá pegar os dados que a gente quer exibir aqui nos nossos cards. Você pode vir aqui no navegador, digitar Fake Store, API, e vir nesse primeiro link aqui. Isso aqui basicamente é uma API que vai te retornar dados falsos de uma loja. Então sempre que você chamar o link que ele te passar aqui, ele vai te retornar uma quantidade de produtos com as informações que a gente precisa. E para inserir ele dentro do teu código, você pode copiar exatamente esse código aqui, ó. Aqui dentro do nosso aplicativo, eu vou criar uma função qualquer, teste, e vou colar esse código aqui dentro. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Ele está usando esse comando fetch, que ele serve justamente para pegar os dados de uma API na internet. Só que quando você usa esse comando, ele não vai te retornar logo de cara os dados dessa API, ele vai te retornar uma resposta. Porque o que acontece? Como você está fazendo uma requisição de uma coisa que está na internet, que não está salva localmente no teu computador, pode ser que alguma coisa dê errado. Pode ser que a sua internet seja lenta, pode ser que o link que você usou não seja válido, não retorne nada. Pode acontecer várias coisas. Então o que ele vai te retornar aqui é meio que uma resposta da requisição que você fez. Se essa resposta for positiva, se realmente ele conseguiu retornar o que você está querendo, aí sim você pode fazer uma coisa. E é exatamente o que está acontecendo nesse ponto then aqui. Literalmente significa então. Então o que está acontecendo aqui? Você está fazendo essa requisição, caso ela seja concluída com sucesso, então você vai transformar essa requisição e você vai pegar os dados que você quer dela. Você está transformando num objeto JavaScript. Objeto JavaScript nada mais é que uma notação parecida com os structs que a gente vê em C, né? Você vai ter uma variável, né? Por exemplo, pessoa. E dentro dela você pode colocar diversas propriedades, como você pode dar um nome para ela, tipo João. Você pode dar unidade. Pode dar umidade, entre outras propriedades, né? Então, basicamente, é isso que ele está fazendo. Ele está pegando essa requisição e está transformando no formato de objeto. E aí, com base nesse objeto retornado, a gente está só printando ele no terminal para a gente poder ver se deu tudo certo. Vamos conferir? Então, vamos aqui no nosso aplicativo. Vou dar um F12 e vou vir aqui no console para a gente conseguir ver o que vai ser printado aqui. E aí, como a gente só está definindo essa função, para poder ver se ela está funcionando, a gente precisa chamar ela em algum lugar. Então, eu só vou colar aqui. Na hora que eu salvei o meu arquivo e atualizei a página, você pode ver que ele já printou alguma coisa aqui. Ele está printando um dos produtos da nossa lista. Esse produto tem essas características aqui, essas propriedades. Ele tem a categoria, a descrição, ID, entre essas outras aqui. Só que a gente não quer um produto só, a gente quer uma lista de produtos para poder exibir na nossa página. Então, em vez de usar esse link aqui com o número 1 no final, a gente só vai apagar essas duas aqui, que ele vai retornar toda a lista de produtos inteira. Ó, na hora que eu dei um Ctrl S, você pode ver que ele já imprimiu aqui no nosso terminal um vetor com 20 itens. E cada um desses itens tem exatamente essas propriedades aqui, ó. Vou expandir pra gente ver, ó. Se eu pegar o primeiro item, ele também tem uma categoria, uma descrição, uma imagem. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, basicamente, a gente vai pegar esses dados aqui que a gente está pegando nessa requisição e a gente vai salvar numa variável local. Por que salvar numa variável local? Porque a gente não quer ficar fazendo essa requisição aqui toda vez, né? A gente só quer fazer ela quando carrega a nossa página, vai salvar localmente, e sempre que a gente quiser acessar esses dados, a gente só acessa nessa variável que a gente atribuiu, beleza? Só que existe aqui dentro do React uma forma melhor, uma forma mais correta de você fazer requisição de dados assim, sempre que você vai carregar um componente. Em vez de você só chamar a função, você pode usar um dos hooks do React, que é o useEffect. O VS Code já vai dar sugestão, então se você der um Enter, provavelmente ele já vai importar aqui em cima, senão você só precisa digitar isso aqui. Basicamente, o que o useEffect faz? Ele é como se fosse uma função que sempre que alguma variável dentro do teu código alterar o valor, ele vai chamar essa função, entendeu? É como se fosse um efeito colateral mesmo. Você vai passar aqui um vetor de dependências. Dentro desse vetor de dependências vai ser todas as variáveis que você quer que o useEffect fique monitorando, e aí supondo que você mudou o valor de uma dessas variáveis. Se mudou o valor dessa variável, essa função vai ser chamada, entendeu? Basicamente é isso. A notação do useEffect começa como uma função mesmo, e aqui dentro você pode chamar alguma função. Por exemplo, eu poderia chamar minha função teste aqui. E além disso, eu vou passar o meu vetor de dependências. Como eu quero que essa função seja executada só quando eu rodo a minha página pela primeira vez, eu posso deixar esse vetor vazio. Mas eu preciso colocar ele, porque se eu não colocar esse vetor, esse useEffect vai ficar rodando infinitamente aqui no nosso código, e não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que deixar ele vazio. Então, se eu vir aqui recarregar, basicamente o que vai acontecer, ele vai chamar a nossa requisição aqui. Então, deixa eu só apagar essa chamada que a gente fez aqui, né? Que agora a gente só vai chamar essa função dentro do nosso useEffect. Se eu recarregar a página, então o que vai acontecer
é que ele vai chamar ela 2 vezes. O ideal seria que chamasse só uma vez, só que isso aqui é uma restrição do próprio React. Sempre que o teu componente é carregado na página, ele meio que chama 2 vezes a função, mas isso é normal, isso acontece mesmo. Então só para melhorar um pouquinho essa notação, em vez de chamar essa própria função, eu vou colocar isso aqui tudo aqui dentro desse useEffect. Então eu só vou apagar isso aqui e vou usar essa notação de arrow functions, né? Assim, ó, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu posso colar esse código aqui. Beleza, posso deletar essa linha aqui que a gente não vai mais usar. Aqui tá acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo antes, basicamente. A única diferença é que a gente tá usando uma notação mais correta, vamos dizer assim. Agora que ele tá fazendo a requisição e tá printando aqui no nosso terminal, a gente não quer printar, a gente quer atribuir a uma variável. A gente poderia muito bem criar uma variável, tipo let lista produtos, certo? E aqui a gente faz essa atribuição, tipo assim, ó, lista produtos recebe JSON, que é justamente esse dado que está sendo passado aqui, tá? Inclusive, para ficar mais fácil de entender, vocês podem mudar esse nome, pode colocar, tipo assim, dados, por exemplo, e aqui você também renomeia. Então você poderia muito bem fazer isso. Só que o que acontece? Caso você mude o valor dessa lista de produtos, sei lá, supondo que você tem 20 produtos, como é que você vai fazer para inserir esses 20 produtos aqui e atualizar a tua tela? Se você está fazendo isso com uma variável normal do JavaScript, isso não é possível. Você vai ter que arrumar outra forma de inserir esses produtos aqui e atualizar a tua tela. Por sorte, o React já resolve isso usando um outro hook dele, que é o useState. Basicamente, o useState é como se fosse uma variável normal que você vai atribuir um valor para ela, da mesma forma que você faria. A única diferença é que quando você atribui um valor para essa variável, você está dizendo para o React que você quer atualizar alguma coisa na tua tela. Então, se eu pegar essa variável e colocar aqui dentro, em algum lugar, por exemplo, na hora que eu atualizar o valor dela, o React já vai atualizar o que está na nossa tela, entendeu? Caso a gente fizesse isso com uma variável estática do JavaScript, isso não aconteceria. Então, a notação do useState é o seguinte. Primeiro, você tem que definir a tua variável, a gente usa const, abre e fecha colchetes, e aqui a gente dá o nome de variável que a gente quer. No caso, eu vou chamar de produtos mesmo. Isso aqui é igual a useState. Você pode apertar um Enter aqui que o React também já vai importar o useState aqui, né? E aqui dentro a gente tem que passar algum argumento. Basicamente, o que está acontecendo? A gente está definindo essa variável produtos, que ela vai ser uma variável de estado. Só que para atualizar o valor dela, a gente não pode só usar produtos é igual a alguma coisa. A gente tem que usar a notação própria do React. Então, além de definir essa variável produtos, tem que definir uma função que a gente vai chamar quando a gente quiser mudar essa variável. Geralmente, o nome dela é set, o nome de variável que você deu. Então, toda vez que eu quiser atualizar essa variável produtos, o que eu tenho que fazer? Em vez de fazer aquela atribuição direta, produto é igual a alguma coisa, eu só vou chamar essa função setProdutos. Então, eu vou usar setProdutos e vou passar o valor que eu quero, entendeu? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente pode apagar isso aqui e a gente pode chamar setProdutos e a gente vai passar como argumento para os nossos dados. E pronto. Desse jeito, a gente está dizendo que essa variável produtos é igual aos dados que a gente está recebendo da nossa requisição. Outra coisa é que quando você está dizendo que isso aqui é um useState, quando você carrega pelo teu componente pela primeira vez, você já pode definir um valor padrão para isso aqui. Porque como a gente não quer nenhum valor, eu só vou definir isso aqui como um vetor vazio, que aí quando ele fizer essa requisição, ele vai definir nessa variável com os dados que a gente quer. Vamos testar se está funcionando? Em algum lugar aqui do nosso código, vou dar um console log no nosso produtos. Vamos ver se ele vai imprimir certinho. Ó, tá pegando, tá vendo? Toda a nossa lista de produtos agora tá na nossa variável. Agora, como é que a gente vai fazer para inserir toda essa lista de produtos aqui dentro? Como isso aqui é um vetor, a gente vai percorrer esse vetor e para cada item desse vetor a gente vai retornar um componente de card passando as propriedades que a gente quer. Como é que a gente faz para percorrer um vetor em qualquer linguagem de programação? A gente pode usar a notação comum do for, né? Começa aí igual a 0, vai até o tamanho do vetor. Ou aqui no JavaScript é uma forma mais fácil, que a gente pode usar a função .map. Para chamar ela, a gente só precisa chamar um vetor, que no caso é o nosso produtos, né? .map. Repara que quando a gente digitou produtos.map aqui, ele realmente seria o texto aqui dentro da nossa página. Por que isso aqui está acontecendo? Porque dentro do nosso retorno é como se aqui fosse código HTML normal. Então, para a gente dizer aqui para a nossa função que tem que ter uma função em JavaScript aqui dentro, a gente precisa usar abre e fecha chaves. Eu só vou copiar isso aqui e colar aqui dentro. Qual que é a anotação desse .map aqui? .map, ele vai justamente fazer esse trabalho de percorrer todo o teu vetor e retornar alguma coisa para cada item que estiver lá. Então aqui dentro a gente precisa definir um nome. Como é um vetor de produtos, então eu vou chamar cada item individual de produto, no singular, certo? E para cada produto, ele vai chamar alguma coisa, vai fazer uma função. No caso, eu quero que ele me retorne justamente o componente do nosso card. Então eu vou copiar isso aqui e colar aqui dentro. E eu posso apagar esses outros que estão aqui do lado de fora, que a gente não vai mais usar eles. Se eu der um Ctrl S agora, você pode ver, ó, vou só fechar o console aqui. Se tem 20 itens no nosso vetor, então ele vai inserir na nossa página 20 vezes esse componente aqui. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é passar para o nosso componente todas as propriedades que estão nesse produto, certo? Então se eu vim aqui e digitar um console.log,
produto, você pode ver que ele vai imprimir cada um dos produtos que tem nessa nossa lista, ó. Cada um dos produtos ele tá imprimindo aqui na lista, ó. Como isso aqui é um objeto normal em JavaScript, então se eu quiser pegar qualquer propriedade dele, a única coisa que eu preciso fazer é usar aquela anotação usando ponto. Então se eu quero pegar, por exemplo, a descrição, eu vou usar produto.description. Se eu der um Ctrl S agora, você pode ver, ó. Ele está imprimindo a descrição de cada um dos meus produtos aqui, ó. Tá meio confuso de ver, mas é basicamente isso que ele está fazendo. Mas se em vez de descrição eu queira imprimir o título de cada produto, ó. Pode ver que ele está imprimindo o título de cada um dos produtos. E é assim que a gente vai fazer para passar para o nosso componente. Então eu só vou tirar esse console log aqui, né? E aqui dele eu vou passar as propriedades. O nosso card ele tem uma categoria, um nome, descrição, preço. Então a gente tem que passar cada uma delas. Vamos lá, categoria vai ser igual a o que eu quiser. Só que como aqui a gente já está retornando um objeto no estilo HTML de novo, se a gente quiser inserir alguma coisa em JavaScript, a gente precisa de novo abrir e fechar chaves para poder pegar a variável. Então vai ser produto.categoria. Vamos testar agora? Vamos ver se ele está funcionando mesmo? Ó, a gente já está passando a categoria para o nosso produto, só que aqui dentro do produto a gente não está fazendo nada com essa categoria ainda. Então a gente tem que vir aqui dentro dessa função a gente tem que pegar cada uma dessas propriedades. Por padrão, a gente pode usar o nome props. Que props ele vai fazer esse trabalho justamente de pegar todos os argumentos que a gente está passando na nossa HTML. Então, como eu passei a categoria, aqui em categoria, eu vou abrir e fechar chaves e vou digitar props.categoria. E pronto, ele já atualizou para mim o nome de cada uma das minhas categorias, tá vendo? Ó, joalheria, eletrônico, entre outros. Agora é só fazer esse mesmo trabalho para cada uma das outras propriedades. Então vamos vir aqui, além de categoria, a gente vai ter um título, né, que vai ser product.title, que não é product card não, que vai ser produto.title. Além do título, a gente vai ter uma descrição, description, que é igual a produto.description. Também vou ter um preço, que vai ser igual a produto.price. E vou ter a imagem. Image vai ser igual a produto.image. Só lembrando que os nomes de categoria que vocês estão dando aqui são irrelevantes. Se eu quisesse digitar aqui imagem ou img, tanto faz. A única diferença é que se aqui eu estou digitando img, eu aqui dentro também vou ter que digitar props.img, beleza? Agora, esse nome aqui, image, price, description, isso aqui é com base no que está vindo nos nossos dados aqui. Então, se aqui o nome é image, a gente tem que escrever aqui exatamente produto.image, porque senão ele não vai reconhecer qual que é a propriedade certa, beleza? Então, beleza, agora que a gente já passou todas as propriedades que a gente precisa, vamos só fazer a atribuição delas aqui. Então, tipo, o nome do produto, o que eu teria que colocar? Abre e fecha chaves, props.title, que foi o nome que a gente deu ali, né? Dá um Ctrl S, ó, pode ver que ele já atualizou todos os nomes. Você pode fazer dessa forma, usando só o props e props. O nome da propriedade? Pode, só que uma forma mais correta ainda de você fazer e evitar inconsistências no seu código é você realmente pegar cada uma dessas propriedades e definir elas aqui dentro do escopo da sua função. Então para fazer isso, eu primeiro vou deletar esse props aqui e vou abrir e fechar chaves. E agora eu só preciso digitar aqui o nome de cada uma das propriedades que eu quero. No caso, eu vou ter uma categoria, eu vou ter um título, eu vou ter uma description, vou ter uma descrição, vou ter um preço, certo? Então agora que eu não estou usando mais o props, eu poderia apagar ele daqui, ó. Se eu só apagar e dar um Ctrl S, ele já está pegando as variáveis. Inclusive, você consegue ver aqui que está em destaque as variáveis que você usou e está um pouquinho mais apagadinho as variáveis que a gente não usou ainda. Mas lembrando, se aqui você chamou esse aqui de title, então aqui você tem que passar exatamente o nome title, do mesmo jeito escrito, porque senão o React não vai conseguir entender qual propriedade tem que se associar com qual, entendeu? Mas você ainda pode usar a anotação de props mesmo assim. Para isso, você só precisa adicionar aqui no final, props. Assim, qualquer outra propriedade que você passar aqui que você não definiu o nome, automaticamente vai estar dentro desse props aqui, entendeu? Então só vamos terminar de atribuir aqui nos lugares que a gente precisa. Aqui vai ser description, aqui no preço vai ser price. Aí eu vou deixar ainda o símbolo de cifrão aqui, né? Eu só vou mudar o valor do preço. E aqui na nossa imagem, aqui em source, eu vou só apagar isso aqui, né? E vou passar a nossa image. Que inclusive eu esqueci de definir ela aqui em cima, só vou definir, ó. E vou dar um Ctrl S. Agora ele já tá pegando todas as propriedades aqui. Tem um outro que às vezes demora um pouquinho mais pra carregar, tipo a camisa aqui que não tinha aparecido. Mas acontece, o importante é que tá pegando tudo certinho agora, beleza? A princípio, o mínimo que a gente precisa pra funcionar já tá ok. Agora eu vou dar um F5 aqui na nossa página. Repara que enquanto ele está fazendo aquele processo de pegar os dados da nossa API, a nossa tela ela fica vazia, ela fica sem nada, né? Isso aqui é um pouco estranho. Ó, agora apareceu outra vez. Porque às vezes se a tua internet está mais lenta ou realmente está difícil a comunicação com o servidor, isso aqui pode demorar muito. E para o usuário que vai usar isso aqui é estranho, ele vai ver a tela em branco e vai ficar, ué, o que está acontecendo? Então uma forma de evitar isso aqui é fazer meio que uma tela de loading ou usar um skeleton. Um skeleton é justamente como se fosse aquele íconezinho que fica piscando para a gente saber que tem alguma coisa ali que está sendo carregada, sabe? Para fazer esse skeleton, basicamente a gente vai inserir ele aqui dentro do nosso componente, só que a gente vai fazer uma condição. Se não tiver carregado nossos produtos ainda, vai mostrar esse skeleton. Se não, vai mostrar a nossa lista de produtos. Mas para inserir ele, primeiro de tudo a gente precisa criar ele, né?
Então eu vou vir aqui no nosso explorador, vou abrir aqui o arquivo skeleton e vamos criar ele aqui. Primeiro a gente importa, né, faz aquela definição inicial, vou importar a utilização CSS dele. E aqui eu vou definir o nosso componente, function skeleton com S maiúsculo, vou colocar props aqui. E aqui vou exportar ele, export default skeleton. Beleza. Agora a gente já consegue importar ele aqui dentro. Então vou abrir chaves, digitar skeleton, dar um enter que ele já vai importar aqui pra gente. E vou fechar. Como ele é uma tag auto-fechável, só vou corrigir aqui. Aqui dentro desse skeleton, a gente vai ter uma div, então eu vou dar um return, e aqui eu vou colocar a nossa div, que vai ser uma classe com o nome skeleton container. E aqui eu também vou ter várias divs, cujo nome de classe vai ser skeleton loader. Como eu não quero colocar nada dentro dessa div aqui, eu só vou fechá-la aqui também. Tornar ela auto-fechável, né? E vou duplicar isso aqui várias vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara que agora que a gente inseriu as informações aqui, ó, ele já tá mostrando aqui na tela, só que ele tá mostrando os dois ainda, porque a gente não fez aquela condição pra só exibir o skeleton quando não tiver nenhum dado carregado, né? Beleza, a gente pode fechar o nosso skeleton e o nosso card, que a gente não vai mais usar. A gente só vai fazer agora a nossa validação. Como é que a gente pode validar se os nossos dados estão carregados ou não? A gente pode usar um useEffect, já que a gente tem a intenção de atualizar alguma coisa na tela, né? E esse useEffect eu vou chamar ele de loading. Realmente carregando, ele vai ser uma variável para definir se está carregando ou não. E aqui vai ser set loading. Por padrão, eu quero que sempre que a gente inicie o nosso projeto, os dados vão estar carregando, certo? Então eu vou iniciar essa variável aqui como true, como verdadeira. E aqui dentro da nossa área do produto, eu vou fazer uma validação. Eu quero fazer um código em JavaScript, né? Então eu vou abrir e fechar chaves e eu vou comparar. Loading é verdadeiro? Se loading for verdadeiro, ele vai fazer o que eu quiser, que no caso eu quero que ele me retorne esse componente aqui. Então, só vou colar aqui dentro, beleza? Aqui, por outro lado, no nosso mapeamento do produto, a gente só tem que fazer o contrário. Então, a gente vai dizer se loading for igual a false e o nosso mapeamento de produtos. Então, pode ver que quando eu carregar a página, ó, agora ele não está mais exibindo a lista de produtos. Só que ele não está parando de carregar. Por quê? Porque a gente definiu que ele vai começar como verdadeiro, mas a gente nunca está dizendo que vai virar falso. Então, aqui na hora que a gente pega esses dados e atribui para a variável, a gente também pode definir que ele não está mais carregando. Então, a gente vai chamar setLoading false. Dá um Ctrl S. E pronto. Agora, toda vez que a gente carregar nossa página, se a gente der um F5, ó, ele vai carregar. Aí agora carregou bem rápido, né? Mas toda vez que a gente carregar, ó, ele vai mostrar o skeleton e depois vai mostrar a nossa lista de produtos.